assunto é muito importante. Atenção, mulheres, porque nós vamos falar sobre um problema que é muito comum, que é a incontinência urinária feminina. E para falar sobre isso, doutora Josiane aqui comigo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Marcela. Seja prazer estar muito aqui. bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu. Vamos falar de um assunto, aliás, que é legal para poder informar as mulheres de casa, mas é um assunto também de interesse pessoal mesmo, de curiosidade pessoal, né? Incontinência urinária feminina. As mulheres aí têm esse problema mais frequentemente, doutora, por quê? Em relação aos homens? Em relação aos homens, os homens normalmente têm incontinência urinária quando ocorre algum problema na próstata. Tá. Alguma cirurgia. Por causa da anatomia, o homem acaba tendo menos incontinência. E a mulher acaba tendo mais frequente, mais né? frequente a Esse incontinência, esse presentinho Esse- por causa da anatomia. Entendi. Então, a incontinência urinária, ela acaba sendo uma perda involuntária de urina, Tá. Em momentos que a mulher não está pronta Sim. para, né? Nem ter quer, né? Exatamente. E alguns fatores que prevalecem Tá. a incontinência urinária, que um dos fatores mais comuns é o parto. O parto. Isso. Esse é um fator assim que pode ocasionar, então, uma incontinência urinária. Isso, o que acontece? O parto normal, a expulsão dele, né? Se a mulher não estiver muito preparada, ela faz muita força. Então, o que acontece? É interessante a mulher fazer uma reabilitação depois desse períneo, né? Porque na hora da expulsão ela acaba fazendo muita força. No músculo, muscular, você disse? Isso. Tá. E aí a bexiga, o útero, ela vai sofrer uma pressão. Tá. Então, tem mulheres que engordam muito na gestação, Sim. né? E aí, o que acontece? Ela pode perder urina durante a gravidez, Que é- por causa do peso no Tá. assoalho pélvico. A gente chama toda a musculatura de assoalho pélvico. Tá. Então, só o peso nessa região já vai Já favorecer provoca. uma incontinência. Se a mulher já tiver uma musculatura flácida, então Tá. ela vai perder durante a gestação. Aí ela acaba tendo neném e os sintomas desaparecem, mas a flacidez continua. Então, se é uma moça jovem, ela não vai ter o problema agora. Mas o problema lá na dela vai ser frente- futuro. Sim. Exatamente. Tá. E aí muitas mulheres acabam tendo que fazer a cirurgia do períneo, que é uma cirurgia, como eu vou Delicada. dizer assim, é delicada, é constrangedora para a mulher, Sim, é claro. dolorida. Tá. Então, o nosso trabalho meu de fisioterapeuta nessa área é exatamente a prevenção. Sim. É a mulher que ela se previne, que ela tem consciência disso, ela vai evitar uma cirurgia de períneo lá na frente. Legal. Já, Porque- então, respondeu logo de cara uma grande pergunta que eu recebi por e-mail, que é em relação à prevenção. Tem como prevenir incontinência urinária? Claro, podemos Tem, prevenir sim. já. Legal, com certeza. Vamos explicar os sintomas, então, doutora? Sim. Quais são os primeiros sintomas, assim, de uma incontinência? Então, a incontinência tem vários tipos, né? A mais comum é a de esforço, Tá. que é quando a mulher vai fazer um esforço, o espirrar e o Tossir. tossir, que é o mais comum, Tá. e ela acaba perdendo urina, né? Involuntariamente. Involuntariamente. E o que acontece? Essa perda no esforço faz com que ela fique extremamente constrangedora, Sim, porque claro. você está dando risada, por exemplo, né, numa festa, por exemplo, e acontece um escape de urina. É super constrangedor. Tá. Então, a incontinência de esforço é bem legal, porque o resultado dela com a fisioterapia a gente consegue até a cura. Olha só, É então, muito legal. fisioterapia utilizada para conseguir reverter esse caso, Isso, né? exatamente. Interessante. Temos a bexiga hiperativa, Tá. né, que a bexiga é a mulher que vai ao banheiro muitas vezes ao dia, Tá. de meia hora, né? Então, acaba também atrapalhando a vida dela. Pode ter alguma relação com a alimentação? Porque a gente sabe assim que o sódio retém muito líquido, né? As pessoas que não utilizam sódio podem sofrer ou ser mais propensas a desenvolver ou certo tipo de... Não, tem nada a ver. A incontinência urinária, ela pode acontecer por medicamento, por exemplo, cardíacos, Tá. que são estimulantes da bexiga. Tá. Alguns alimentos que irritam a parede da bexiga, como frutas ácidas, né, laranja, maracujá. Tá. Tem alguns artigos que falam também de adoçante, cafeína, né? São essas coisas que acabam irritando a parede da bexiga e a mulher vai mais vezes ao banheiro. Então, dispara a contração com mais intensidade. Isso incomoda até na hora de dormir, assim? A mulher acorda para ir ao Sim. banheiro? O normal é que a mulher acorde de nenhuma vez ou até uma vez. Até uma vez. Até uma vez. Mais que isso, a gente já considera uma enurese noturna. Então, isso, além de atrapalhar o sono dela,
porque ela não dorme corretamente, que a gente sabe o quanto é importante o sono pra gente. Nossa, demais. Né? Então, a mulher acaba toda hora indo ao banheiro. Tá. Então, a gente trabalha de uma forma de terapia comportamental, mudando alguns hábitos dela. Não só os exercícios em si. Essa é hiperativa, você tá falando, né? Isso, mas a gente tem associação, tá? Com esforço e hiperativa junto, que a gente chama de incontinência mista. Entendi. Tem a tal da bexiga baixa? Eu já escuto muitas pessoas dizendo, eu tenho a bexiga baixa, eu vou muito no banheiro, eu tenho a bexiga baixa. O que seria isso? Então, doutora? a bexiga baixa é a queda mesmo da bexiga, que nós podemos ter queda do útero e bexiga. E isso acontece com... nós vamos envelhecendo. E com isso, o que acontece? Nós temos uma flacidez generalizada no corpo inteiro. E o útero e a bexiga, ele é suspenso por ligamentos. E esses ligamentos, conforme a idade, partos, né, esforços, né? Muitas mulheres trabalham fazendo muita força, academia exagerada. Porque a mulher não contrai a musculatura e faz uma força muito grande. Então, isso também favorece ela ter uma queda de bexiga e de útero lá na frente. Por isso a importância da gente prevenir agora, que somos jovens, para evitar que tenha esse problema. Entendi. Então tem que prevenir, então começar com tratamentos a partir de quantos anos, doutora? Então, a gente começa a trabalhar assim. Tem o sintoma? Então vamos tratar agora, antes que ele piore. Mas, por exemplo, você nunca avaliou seu períneo. Josi, eu tenho vontade de aprender para que eu evite, por exemplo, você não é mãe, né? Não. Ainda. Então, vamos supor que você pretende ser mãe. Se a gente treinar a sua musculatura e você tiver a intenção de ter um parto normal, o seu parto vai ser muito melhor. Porque você vai saber como controlar essa contração e expulsão na hora do parto. Então, vai favorecer o seu parto. Então, isso é uma prevenção. Podemos trabalhar mulher pós-parto. Teve o neném, assim que ela se recuperar, a gente vai fazer o quê? A reabilitação desse períneo. Entendi. Mulheres com sintoma, mulheres que já estão na menopausa e que fizeram a cirurgia de períneo. Entendi. Também pode-se fazer a fisioterapia pós-cirurgia. E quais as medidas no caso de mulher madura? Esses mesmos exercícios, essas mesmas medidas provocam os mesmos efeitos? Em mulheres mais maduras, mais idosas, com uma idade avançada, assim? Então, a idade avançada é realmente a flacidez generalizada que nós vamos ter de todos os órgãos, né? Do pélvicos e da musculatura em geral. Então, a gente vai envelhecer, não tem jeito. Então, se a gente conseguir treinar a musculatura, isso vai favorecer muito. Por exemplo, a musculatura do assoalho pélvico é igual à musculatura de qualquer outra parte do corpo. Se você não exercitar, ela vai ficar flácida. Ela vai ficar flácida. Eu digo mais no caso da mulher que já está idosa, já sofre com esse problema, ela consegue ter um resultado favorável? Consegue muito. A fisioterapia, em poucas sessões, a mulher já consegue sentir uma diferença. Isso que eu ia perguntar, é rápido assim? É rápido. Benefício? Que legal. O que diferencia, assim, a musculatura do assoalho pélvico, você precisa ter consciência para contrair. Não adianta, por exemplo, se a gente está caminhando, a gente consegue trabalhar outros músculos sem perceber. Sim. O assoalho pélvico, não. Você tem que ter tem consciência um foco, dele. assim, como se tivesse... Um foco. Você tem que saber contrair. Então, quando você tem essa consciência, aí sim a resposta é ótima. É um foco, então, um trabalho que tem que ser feito direcionado, né? Direcionado. Por isso que eu trabalho muito com as minhas pacientes a consciência corporal, o que é incontinência urinária, como funciona. Trabalho bastante respiração. Aí sim eu entro com os exercícios, porque ela tem que saber o que ela está fazendo, senão não tem resultado. Com certeza, isso aí interfere muito na qualidade de vida de todas as mulheres, então temos que ficar atentas, né, doutora? E quem quiser entrar em contato, faz como? Passa um telefone. Isso, meu telefone é 2834-6067. E eu tenho uma página no Facebook, que é Vitale Estética e Bem-Estar, que eu tenho também um consultório de estética. Então, tudo que é da mulher, eu trabalho, Chantal, essas coisas. Eu vou pedir para você voltar mais vezes, então, doutora. Posso? Vários assuntos sobre as mulheres, a gente pode tirar as dúvidas de todas. Então, ela voltará. Então, compromisso aqui com o pessoal de casa. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Marcela. Um prazer. Um prazer.